Bom dia, tudo bem com vocês? Eu vou esperar um pouquinho mais pessoas entrarem aqui na live. Muito bom dia para vocês, feliz ano novo, hoje é o 5º dia do ano, né? Vim desejar para vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe muito vocês. Bom dia, Maurício, tudo bem? Que Deus abençoe muito, muito, muito esse ano que se inicia. Eu tô dentro da casinha de boneca da Antonella, porque eu vim trazer uma palavra aqui pra vocês. O ano tá se iniciando e eu tirei um momento pra reflexão no final do ano passado e agora nesses primeiros dias do ano. O perfil tá mudando um pouquinho, o meu posicionamento tá mudando um pouquinho também. E eu vim trazer pra vocês uma palavra aqui que veio no meu coração, que é pra esse começo de ano, pra esse início, né, desse novo ciclo. E eu quero conversar com vocês que eu estava observando essa casinha aqui. Essa casinha que já deve ter aí seus 2 anos e meio por aí. Ela foi construída pelo meu pai pra Antonella, especialmente pra Antonella. E eu tava observando que ela é uma casinha bem pequena, gente. Ela é... Eu não tenho muita noção, mas ela deve ter no máximo, do máximo, uns 4 metros quadrados. Mas ela tem uma fundação. Vocês acreditam que tem uma abelha aqui dentro, gente? Se eu me assustar é porque a abelha tá voando aqui perto de mim. E ela tem uma fundação. É uma fundação pequena, mas ela tem uma fundação. Uma fundação proporcional ao tamanho dela. E aí, eu tava vendo essa fundação e eu tava... Ó a abelha aqui. E eu tava percebendo que, poxa, ela tem quase 3 anos. Ela tá em pé. Ela resistiu a temporal, ela resistiu à chuva. Ela fica na grama aqui, né, do jardim da casa dos meus pais. E ela é uma casinha forte. E aí eu fiquei pensando, né, observando essa casinha, eu fiz uma analogia à nossa vida. Como que estão as fundações da vida de vocês? Como que está a fundação da minha vida? No que eu tenho me fortalecido? Quais são as raízes que eu tenho criado? Porque uma árvore... Para ela ser uma árvore grande, imponente, um dia ela precisou ser uma semente, né? E essa semente precisou germinar, e dessa semente, né, dessa germinação saiu um broto, e esse broto começou criando raízes, né? Bom dia, Faiga, tudo bem, amiga? E esse broto criou raízes. E para esse broto crescer, primeiro ele cresceu para baixo, né? Primeiro ele formou a raiz dele, ele fortaleceu para superar os ventos, as chuvas, o mau tempo e até mesmo o calor, porque é dessas raízes, né, da água do solo, as raízes vão tirar da água do solo o nutrir dessa planta, né? E então, eu estou fazendo um devocional e ele se chama Mulheres Enraizadas. Eu ganhei ele de Natal da minha mãe, era um livro que eu queria muito. Recomendo pra vocês. E no dia 6, eu comecei ele no Natal, tá? Por isso que eu já estou com ele no dia 6. Ela fala justamente sobre o fundamento seguro e proporcional. E olha que interessante. Nesse período que eu tirei um tempo pra mim, eu estava precisando, né? Sigo precisando revisar algumas áreas da minha vida, mudar algumas coisas na minha vida, fortalecer as minhas raízes. E aqui ela fala sobre a palavra de Mateus, no finalzinho do sermão, né, do sermão do monte que Jesus faz, e eu vou ler o trecho para vocês e vou destacar um versículo para vocês entenderem a necessidade do fundamento, tá? Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu vejo aqui, quando eu li essa passagem, né, que o devocional mandou, eu vi que muitas vezes nós desejamos
edificar a vida de outras pessoas, levar o bem para outras pessoas. Mas como está a nossa vida? Será que você está construindo a sua vida em cima dessa rocha forte? Ou será que você está construindo sobre areia? Porque sobre areia pode até ser uma casa de paredes lindas, com uma decoração impecável, mas na primeira dificuldade tudo pode desmoronar. E por que eu resolvi vir aqui e abrir para vocês essa live assim, Kathleen, do nada você não faz lives e agora você tá aqui fazendo? Isso é algo que eu quero trazer pro meu perfil agora, pelo menos uma live por semana. E eu vejo que muitas vezes a gente inicia o ano com 1 milhão de metas. Nossa, virou o ano, parece que virou a chave, só que nem sempre essa chave virou, é apenas uma ilusão que a gente cria na cabeça. E a gente cria metas e essas metas elas não passam de paredes sem fundação, sem um fundamento. Você cria a meta, mas às vezes essa meta ela nem tá condizendo com a sua vida, com a sua realidade. E o que acontece quando você tenta, quebra a cara e não faz? Frustração. E aí você desiste. Só que o que a gente precisa pensar é, antes de criar aquela meta gigantesca, criar a fundação para poder atingir aquela meta. O que você está precisando no seu interior, no seu íntimo, que está precisando ser consertado? Eu acho que todo mundo carrega uma dor, alguma coisa que precisa melhorar. Não somos perfeitos. Não somos. E às vezes a gente ignora aquele machucadinho que tá lá dentro. Ó, a Rúbia falou verdade, amiga. Não é? Às vezes a gente ignora aquilo que tá lá dentro, no mais íntimo do seu ser. Mas você traça a meta e quer ir. Mas você não curou aquilo que tá doendo, aquilo que tá machucando. Você não vai conseguir construir as suas paredes se lá dentro estiver machucado, se a sua raiz estiver machucada. Porque com a raiz machucada, com a fundação rachada, você vai cair no primeiro obstáculo, você não vai ter força para seguir. E eu trouxe essa live aqui para convidar vocês, hoje é uma sexta-feira. Muitos ainda estão de férias, né? Mas quem não está de férias vai ter o fim de semana. Tira um tempinho para você refletir. Tem gente que já fez isso no final de 2023, mas será que teve a humildade e a verdade necessária para realmente olhar para aquela dor? Olhar para aquele interior? Porque às vezes a gente acha que está sendo verdadeiro, mas não está sendo humilde. E aí a gente olha aquela dor, passa um paninho pra cá, deixa pra cá, depois eu resolvo. E vai seguindo. E a gente precisa parar, sabe? Parar. E eu tô falando isso, gente, de todo o meu coração, porque eu tenho passado por dias bem desafiadores. Eu não vou falar muito porque eu sinto vontade de chorar. E eu precisei parar e encarar de frente uma dor, uma ferida, que eu estava passando pano, que eu tava deixando de lado pra seguir. E quando eu parei pra observar essa dor e pra destrinchar ela mesmo, da onde tá vindo isso, por que é que isso está acontecendo? Foi uma dor horrorosa e ao mesmo tempo uma sensação de libertação. Não que eu já tenha curado essa ferida, mas eu entendi o que é essa ferida. E eu vim aqui abrir essa live pra te convidar a olhar as suas feridas, olhar as suas raízes, aonde você está fundando as suas raízes. Que tipo de terra, que tipo de solo você está usando para plantar as suas sementes? A gente precisa olhar isso, porque se for um solo de terra batida, que não tem nutrientes, a sua semente não vai germinar. E aí, mais uma vez, um ano vai se passar, você vai criar mais uma frustração para sua bagagem e você não vai alcançar aquele objetivo que você tanto queria alcançar. Então, antes de você desejar trocar de carro, uma casa melhor, deseja a sua transformação. Deseja ter a humildade e a verdade de olhar para dentro, de se conhecer, se conheça. Conheça quais são as suas necessidades. Você como pessoa, esquece o mundo, olha para você. O que eu preciso fazer para que eu crie raízes e tenha uma fundação forte, que ela tenha, ela condiz com o tamanho daquilo que você quer conquistar. Porque se você não tiver uma fundação forte, você pode até conquistar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, mas você pode acabar perdendo ali na frente. E eu li que quando paredes, né,
quando a nossa fundação, quando as nossas paredes quebram, elas ferem, e elas nos ferem, e às vezes fazem com que a gente acabe ferindo quem está ao nosso redor. Então a gente precisa cuidar da nossa fundação, das nossas raízes, e isso precisamos tornar o nosso solo fértil, exatamente. Exato, Ruby, a nossa transformação vem através da nossa conexão com Deus. Com certeza, assim, eu concordo com cada palavra que você falou ali, porque em agosto de 2023 eu descobri o meu propósito. E eu vim, assim, eu sempre estive em oração, fazia meu devocional, estudava a Bíblia, estudava sobre desenvolvimento pessoal e sabia que eu tinha que fazer algo, mas eu não conseguia encontrar o que eu precisava fazer. E sempre pedindo pra Deus, até que quando eu percebi que eu realmente precisava me entregar de corpo, alma, coração, tudo. Eu me entreguei no momento e a resposta veio ali, naquele momento. E aí eu comecei a chorar, porque veio numa mensagem simples, mas sabe quando você sente o Espírito Santo falando com você? Pra você ter certeza que o Espírito Santo falou com você, é quando você sente verdade, segurança e tranquilidade na mensagem que veio. E ela pode ser dura, porque eu já tive mensagens duras do Espírito Santo. Só que ao mesmo tempo você sente uma tranquilidade, uma verdade naquilo. E aí você relaxa. Sabe aquilo de descansar em Deus? Exatamente. Não. Quando você tem a certeza de que o Espírito Santo está habitando em você, você descansa em Deus, não importa a tribulação que você esteja passando. Porque você sabe que o que Ele prometeu para você é bom. E que se você vai passar por uma tribulação, é por crescimento. Foi isso que eu peguei agora no final de 2023 para mim. Eu passei por momentos difíceis, ainda estou passando. Mas eu aceitei que Deus colocou isso pra mim pra eu crescer. E eu estou exatamente a lapidação. Exato, amiga. E eu aceitei isso. E aí eu tinha duas escolhas. Eu ficava com raiva e lutava contra. Ou eu aceitava que sim, vai doer. Mas eu preciso disso, é necessário. E tiraria o aprendizado disso. E aí eu percebi que eu precisava melhorar a minha fundação, melhorar as minhas raízes, confiar um pouquinho mais em mim. Eu abri essa live aqui para convidar vocês a pensarem como estão as suas raízes, como está a sua fundação. Analise se você está fazendo essa fundação em areia ou em um solo fértil. Eu sei que a live foi rapidinha. Eu não sou muito boa com live, gente. Eu já fiz algumas, assim, mas eu me sinto insegura e isso é algo que eu tô querendo ultrapassar, que eu tô querendo romper em mim, porque eu sinto que eu tenho muita coisa pra levar pra vocês e às vezes o medo da live me trava. Mas eu vou começar, já comecei, vai ser uma live por semana, toda sexta-feira. Eu ainda vou definir o horário, mas eu informo aqui pra vocês. Mas hoje a minha palavra foi assim... Veja, se acolha, olhe pra dentro com verdade e humildade. Não passe pano para suas dores. Não fica deixando para amanhã o que você precisa começar a resolver agora, para você construir seu 2024 extraordinário. Exatamente, novos desafios, e eu vou passar por cima deles, assim como todos que estão aqui vão passar pelos desafios que vão ser impostos nesse ano, né? Então, olhem pra dentro, se acolham, se abracem, olhem pra criança interior de vocês. Isso foi uma coisa que eu fiz. Até a Faiga sabe, eu conversei com ela, um dia eu cheguei pra ela e falei, como curar a minha criança interior? E aí eu orei pra Deus, e eu fechei meus olhos e eu olhei aquela menininha lá com 5 anos e tudo que tava dentro dela angustiando ela. E eu, Kathleen, mãe da Antonella, olhei pra Kathleen criança, peguei ela no colo e falei tudo o que ela precisava ouvir. Façam isso com vocês. É uma experiência renovadora. Acolham a criança de vocês. Olhem pra dentro, vejam o que precisa ser mudado e tracem uma nova rota. Não tem problema se no meio do caminho você precisar parar pra ajustar. Só não parem porque a ferida tá doendo. E eu tô dizendo isso pra vocês porque eu quase parei, gente. A Faiga sabe, a Faiga acompanha bastante. Ela é uma amiga do coração, assim. E eu quase parei, gente. Agora no final de 2023. Então, assim, não aceitem parar. Ó, bate no peito e vai. Vai, porque vocês têm a força dentro de vocês. Vocês têm Deus dentro de vocês. Vocês têm Jesus que já abriu todos os caminhos e todas as portas para vocês.
Exatamente, desistir de desistir. Então, gente, que Deus abençoe infinitamente vocês e esse ano que se inicia. Muita força, muita garra para enfrentar qualquer desafio que venha. Se desafiem, ó. Eu me desafiei toda sexta-feira uma live aqui para vocês. Se vocês quiserem me dar sugestão de que tema eu abordar aqui, podem mandar para mim no direct. Eu estou super aberta, tá? Vamos construir um 2024 extraordinário. E a capacidade tá aí, ó, dentro de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e tenham um excelente final de semana.